passar despercebido diante dos teus olhos. O encontro que você tem com Jesus, ele tem que causar efeito, transformação. Ele tem que mudar a direção da sua vida. Ele tem que causar em você algo que vai transformar o cenário que você está vivendo. E quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, eu não li a história completa, mas nós estamos vendo homens que se encontraram com Jesus e o cenário da vida deles foi transformado. Se você olhar para o contexto, para o início dessa história, você vai ver que nós estamos falando de pescadores que estavam decepcionados depois de pescarem uma noite toda e não conseguirem apanhar peixes. E Jesus chega até esses homens que estão ali lavando as redes depois de uma noite frustrada, depois de uma noite fracassada, depois de uma noite sem sucesso, sem resposta, sabe? Sem objetivo alcançado, sem sonho realizado, sem provisão, depois de uma noite triste. Esses homens recebem uma palavra de Jesus e Jesus fala para esses homens irem de novo, se lançarem ao mar e jogarem as redes de novo. E Pedro, que é um dos personagens principais aqui dessa história, ele faz aquilo que Jesus havia mandado. E o texto fala para nós que ao fazerem isso, o cenário que antes era de escassez, que era de tristeza, que era de decepção, é transformado. Porque aqueles homens conseguem conquistar peixes a ponto do barco ir a pique, a ponto das redes se romperem. Esses homens conseguem conquistar peixe depois de uma noite triste. Então, transforma aquela noite triste em algo alegre, um dia alegre, uma vida alegre. Jesus mudou o cenário da vida desses homens. Aleluia. E eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida, meu amado irmão. Não me interessa o cenário que você está vivendo, não me interessa o cenário que você chegou aqui. Jesus pode transformar o cenário da sua vida. É isso que eu creio, é isso que eu quero confessar com você nessa noite. Um Cristo que veio para mudar os nossos cenários. Um Cristo que veio para transformar as nossas decepções. Um Cristo que tem o poder de mudar a realidade do ser humano. O encontro com Cristo não passa despercebido, porque Ele tem poder de mudar as realidades que nos decepcionaram. E preste bem atenção, eu posso dizer para você nessa noite que Cristo ele pode fazer com que a decepção que antes era uma carga pesada sobre a tua vida, era um motivo de tristeza, Ele pode mudar esse cenário e fazer com que você viva uma realidade e seja transformado por essa realidade. A sua vida emocional, que muitas vezes está ligada a uma decepção, a um fracasso, a uma noite toda jogando rede e não pegando peixe, uma vida que talvez não teve sucesso, não teve resposta, ou até mesmo, por que não dizer, uma oração que você não teve a resposta. Jesus, Ele pode transformar isso. Aleluia. É isso que eu quero falar com você e comunicar com você. Jesus, Ele tem um encontro com esses homens, e esse encontro mudou o caminho, a direção, a história, o estado de espírito desses homens, que estavam tristes, abatidos, decepcionados. O encontro com Jesus, Ele comunica algo conosco. Se você parar para pensar e olhar para a sua história, você vai perceber N momentos da sua história em que você estava talvez como Pedro, como João, decepcionado, caído, cabisbaixo, mas de repente você teve um encontro com Jesus e as realidades foram transformadas. Agora eu te pergunto, o que o encontro com Jesus comunica? O que o encontro com Jesus fala ao nosso coração? Eu separei aqui pelo menos 4 ensinos que o encontro de Jesus traz, que o encontro de Jesus proporciona para mim e para você. O primeiro ensino está no verso de número 8, quando o texto diz assim para nós: vendo isso o que, pastor? O milagre, a pesca maravilhosa que eles tinham acabado de realizar depois de obedecerem o comando de Jesus. Vendo isso, o texto diz para nós: Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador.
Preste atenção nesse primeiro ensino que está nesse verso. O encontro com Jesus, ele fala daquilo que afastou você de Deus. Quando Pedro se viu diante de um cenário transformado, de uma pesca maravilhosa, de um milagre que aconteceu, ele percebeu aquilo que tinha afastado ele de Deus. Sabe o que eu estou falando para você aqui nessa noite, querido? Você precisa reconhecer aquilo que tem afastado a sua vida do projeto de Deus. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. Deus tem uma direção para mim e para a sua história. Mas não são poucas as vezes que nós insistimos em seguir outra direção e não a direção que Jesus está mandando. E muitas vezes nós fazemos como, por exemplo, Jonas, que decidiu fugir. E deixa eu falar algo para você aqui nessa noite: a fuga nunca te levará para a cura, a fuga nunca te levará para a resposta, a fuga nunca irá mudar o cenário da tua vida. Jesus não está chamando você para fugir das realidades que te afastam do projeto de Deus. Jesus está te chamando e se revelando a você para mostrar para você que existe um projeto, e independente do cenário da tua vida, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, Ele pode te conduzir, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pode conduzir você para o cenário que Deus proporcionou para você. Aleluia. Você está entendendo o que ele foi falando? Preste minha atenção. Muitas, não poucas vezes, nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. E Jesus veio para revelar isso, querido. Jesus veio para mostrar para você o quanto você precisa de Deus e o quanto Deus te ama. Aleluia. Amém, Senhor. Qual é a maior comunicação de Cristo para nós? É sabermos que nós somos amados por Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Jesus comunica o amor de Deus por você. Jesus comunica o amor do Pai Celestial por você. Então, se nós cremos naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós também entendemos e compreendemos que muitas realidades nos afastam do projeto de Deus. E esse Cristo que veio encarnado, Ele morreu, ressuscitou, está junto ao Pai, Ele revela para nós aquilo que veio nos afastar do Senhor. Não tem como viver um cenário transformado, não tem como viver um cenário de milagres sem deixar com que os milagres comuniquem a verdadeira intenção de Deus pela mim e pela sua vida. Quantas e quantas vezes nós queremos viver milagre, e de fato, viver milagre, ter resposta, ter mudanças de cenário, é algo maravilhoso, querido, mas isso precisa falar algo para você. E isso falou algo com Pedro. Pedro entendeu. Pedro chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço. Eu não posso estar participando disso, desfrutando disso. E muitas vezes Deus está mostrando milagres, realizando milagres, fazendo milagres na minha e na sua vida, para mostrar para você que não há dúvida, Ele é o caminho certo, Ele é a direção certa, Ele é a realidade que pode fazer com que você seja uma pessoa feliz. Nós precisamos entender isso. Pedro começou a entender, Pedro começou a compreender, só que a forma que Pedro estava entendendo era a forma errada. E aí veio o segundo ensino. Se o primeiro ensino fala que o encontro de Jesus mostra para mim e para você o que nos afastou de Deus, do projeto de Deus,
O segundo ensino que eu extraio desse texto está no verso de número 10, quando Jesus olha e responde o questionamento de Pedro, a exclamação de Pedro. Quando Jesus olha e fala para ele assim: não temas, não tenha medo. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que o encontro com Jesus também fala que o caminho para o relacionamento já foi aberto. Existe um caminho aberto para você se conectar com Deus Pai. Existe um caminho aberto aonde você pode viver a realidade de Deus. Existe um caminho que foi aberto para você desfrutar da realidade do Pai. Aleluia. Pedro estava entendendo o que estava acontecendo a partir do não temos, e não a partir da concepção do milagre. Porque muitas vezes nós não entendemos quando algo acontece na nossa vida. Mas quando Jesus fala conosco, diretamente conosco, nós começamos a entender. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quantas pessoas já receberam um milagre e hoje não estão mais nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas receberam uma resposta, uma direção, estavam chorando, clamando por algo, Deus realizou, mas até hoje essas pessoas não voltaram. Estão ainda distantes do projeto de Deus. O milagre, querido, ele não comunica aquilo que Deus tem para nós na sua totalidade. Mas quando Jesus fala conosco, quando Ele toca no meio do seu coração, quando o nosso coração começa a queimar, quando nós começamos a entender que de fato Ele morreu na cruz do Calvário por nós, que aquela cruz era nossa, mas Ele tomou, Ele se apropriou daquela cruz, Ele viveu aquela realidade. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz assim no capítulo de número 10, o verso de número 19 ao 21. Hebreus 10, do 19 ao 21, olha o que o texto diz para nós. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e um corpo lavado com água pura. Verso número 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ei, querido, sabe o que o escritor está falando para nós? Já existe um caminho. E esse caminho, ele proporciona algo novo. Algo novo. Sabe por que Pedro não estava conseguindo se apropriar da palavra, daquela realidade que Cristo estava fazendo na vida dele? Sabe por que o discurso de Pedro é: se afasta de mim porque eu sou um pecador? Porque Pedro estava condicionando aquela realidade de milagre a partir da sua velha vida. Querido, preste bem atenção, quando você tem um encontro com Jesus, a sua velha vida fica no passado. Jesus está proporcionando algo novo. O caminho que Ele está abrindo para você é um caminho novo. A realidade que Ele quer gerar na tua vida é uma realidade nova. Então para de viver no passado. Viva o novo caminho que Jesus proporcionou. Aleluia. Glória a Deus. E como que Jesus gera essa realidade? Um caminho para um relacionamento que já foi aberto, uma conexão que já é uma realidade. É ter ousadia de viver isso, é ter a coragem de se lançar aos pés de Jesus, é ter a coragem de viver segundo a palavra que Ele tem lançado sobre mim e sobre a sua vida. É ter a convicção de que essa palavra ela é fiel para cumprir. É ter a convicção de que a promessa ela não falha, porque nós estamos tratando com um Deus que pode todas as coisas.
É ter essa consciência, é viver essa realidade. Ei, querido, não compare o teu Deus a homens, que uma hora está prometendo algo para você e outra hora não está cumprindo o que prometeu. O teu Deus, Ele é fiel para cumprir toda a promessa declarada a você. E se você está vivendo uma quinta profética, você está esperando palavras proféticas, e Deus está falando para você nessa noite: há uma palavra revelada, há um caminho aberto, há uma porta liberada. Eu faço coisas novas. Aleluia. Preste minha atenção. Uma das chaves para nós vivermos uma mudança é a chave da intimidade. Se você não viver a intimidade com Deus, você não vai conseguir ver um cenário transformado e se apropriar do cenário. Preste minha atenção. Pedro poderia voltar para casa feliz com peixes, mas Pedro decidiu voltar para casa com aquele que não só faz o peixe correr para a rede, mas também com um pouco de peixe ele multiplica e alimenta uma multidão. Aleluia. Você não pode voltar para sua casa só com uma palavra, mas você precisa também voltar para a tua casa com o Senhor da palavra. Aleluia. Oh, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E quando a gente chega nesse nível, já não interessa mais o peixe que foi pescado, já não interessa mais o milagre. Quando a gente chega nesse nível de compreender que o caminho está liberado, que existe um relacionamento, já não importa mais os barcos, nós deixamos tudo para trás e vamos viver a realidade de Cristo. E esse é o terceiro ensino que eu quero trazer para você ainda do prédio número 10, a parte B. Porque eu li que Jesus olhou para ele e falou: não temas, porque o caminho está aberto, Pedro. Não temas, porque eu sou esse caminho que proporciona para você realidades novas. E Jesus continua, não só no não temas, mas ele fala assim: de agora em diante, você será um pescador de gente. Sabe o que Jesus está falando, querido? Que o encontro com Ele proporciona para mim e para você o amor de Deus, o amor que Deus tem para nós. Preste bem atenção: de agora em diante serás um pescador de homens. O amor de Deus promove transformação. O amor de Deus traz transformação. O amor ao mundo traz distorção, destruição. Mas o amor de Deus e por Deus traz transformação para as realidades que nós estamos vivendo. Você precisa amar a Deus. Você precisa querer Deus. Porque quando Deus invade a vida de uma pessoa, querido, as coisas mudam. E não somente isso, mas há um impacto dessa pessoa no mundo e nos cenários aonde ela está. Olha o que eu estou falando para você. Quando você compreende que o amor de Deus trouxe transformação para a sua vida, essa transformação, ela não só gera uma transformação na sua realidade, mas no cenário das pessoas que estão à sua volta, porque você é a própria realidade de Cristo na vida dessas pessoas que estão à volta. Glória a Deus. O texto fala para nós não lemos essa parte, mas o peixe que foi pescado não ficou só com Pedro. Ele teve que fazer sinal para os amigos chegarem até lá para ajudá-lo a pescar aquela quantidade de peixe. E querido, sabe o que eu estou falando para você? Quando você compreender o amor de Cristo por você, o amor de Deus por você, você irá não só impactar a sua vida, mas você irá impactar as coisas que estão à sua volta. Você irá causar transformação nos cenários que estão à volta. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Nós não podemos querer, viver uma vida voltada para nós mesmos. Nós precisamos entender que quando o amor de Cristo foi revelado a nós, quando o amor de Deus foi revelado a nós por meio de Cristo, há uma intenção, e essa intenção é alcançar outros que estão à nossa vida. Glória a Deus. Sabe o que eu penso com você nessa noite? Que o encontro com Jesus
Ele revela para nós que nada mais pode separar você de Deus. Nada mais. O verso número 11, a parte A fala assim que levando os barcos para terra. Aquilo que era importante para Pedro, ele deixa ali na terra. Preste atenção, Pedro entende o que está acontecendo na vida dele. E a capacidade de abnegação, de renúncia, acontece na vida de Pedro. Há uma ativação ali da natureza de Deus na vida de Pedro, quando ele fala assim: eu estou disposto a fazer aquilo que era o meu instrumento de trabalho, de provisão, já não me interessa mais, porque eu quero saber quem é esse homem. Eu quero seguir esse homem. E querido, não tem como você viver uma realidade nova com Cristo se você ainda estiver agarrado em realidades que te lembram decepção, te lembram fracasso. Não tem como. Você precisa viver a realidade de Cristo a partir da novidade que Ele proporciona para você. Sabe? Pedro decidiu confiar diariamente no amor de Deus. Porque o texto fala no verso 11 que eles deixaram tudo e seguiram. Sabe o que ele está falando? Eu estou decidido confiar diariamente nesse amor. Uma frase que me marcou muito nessa virada de 2003 para 2024 é: não tenha medo de entregar o seu futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Não tenha medo de entregar a sua vida. Não tenha medo de entregar os seus propósitos. Não tenha medo de entregar os seus sonhos. Não tenha medo de entregar o seu coração. Não tenha medo de entregar as suas feridas. Não tenha medo de entregar as suas decepções. Não tenha medo de entregar os seus próprios medos. Não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de um Deus que você conhece, que você confia e que já provou para você quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Muitas vezes nós falamos: eu decido confiar em Deus, mas nós temos dificuldade de se entregar a Ele. E hoje Jesus trouxe eu aqui nessa noite para falar para você: querido, é noite de você entregar a sua vida, entregar o seu futuro. Para de querer gerenciar a sua vida, as suas emoções, o seu coração. Para! Pode você entregar isso. Aleluia. Pode você deixar isso para viver uma nova realidade com Ele. Para viver uma realidade que Ele disse mesmo, Ele mesmo disse, uma realidade que pode transformar completamente a sua vida. Da mesma forma que os desafios da vida trazem cansaço, tristeza, problemas, cargas, nós precisamos diariamente renovar a nossa confiança em nossa dependência do Senhor. Aleluia. Pedro e os seus companheiros tiveram uma visão clara daquilo que Deus tinha para a vida deles. Uma visão clara de que o cenário de derrota não precisa ficar, não precisa ser o final da história. Ei, querido, preste atenção. Não vai ser poucas as vezes que Jesus vai nos cenários de derrota, de decepção, de fracasso, de frustração, para mostrar para você o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja que você viva a realidade dele. Muitas vezes Deus vai naqueles lugares onde a gente não quer receber ninguém, ter ninguém, para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer mudar a trajetória da sua vida.
Quantos estão entendendo isso nessa noite? Aleluia. É o momento de você entregar. É o momento de você falar assim: eu estou disposto a entregar. A entregar o meu futuro. A entregar o meu amanhã. Entregar a minha dor, o meu ódio, a minha falta de perdão. É hora de eu entregar essa enfermidade que está no meu coração. Esse pensamento que não sai da minha cabeça, que não comunica a Cristo, que não fala de Cristo, que não fala da vida de Cristo, daquilo que Cristo tem para nós. É hora de nós entregarmos. Qual cenário precisa ser transformado na sua vida? Qual cenário hoje que está tentando levar você para sua casa mais uma vez fracassado, frustrado e triste? Oh, Deus. Qual cenário que está fazendo você andar cabisbaixo, pensando que você não merece? Qual cenário que tem afastado você de Deus? Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Eu Aleluia. não sei o que você está passando a respeito de cenários. Mas eu sei que existe um Deus que pode mudar o cenário. Glória, Pai. Aleluia. É porque Deus quer falar com você. Aleluia. Fique em paz, então. Eu quero que você feche os seus olhos antes de você vir aqui à frente. Quero que você olhe para o teu coração, que eu vou olhar para o meu, mas eu quero que